Amém. Espero que todos estejam bem, em paz. Vamos ao nosso texto base. Livro do profeta Jonas, capítulo 4, versículo 1 diz assim: Mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus pedindo pela minha vida e pedindo também pela vida dos meus irmãos, que o Senhor venha nos capacitando, que o Senhor venha nos dando entendimento e que o Senhor venha derramando da tua graça sobre nós. Edifica a tua igreja nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Veja, o capítulo 4 começa com o pregador extremamente irado. Jonas é o único pregador da Bíblia que foi muito bem sucedido. O maior avivamento que teve entre os gentios foi graças à pregação de Jonas. E aí o que acontece? O camarada, em vez de se alegrar, o camarada fica irado, mostrando o quê? Que o tratamento que Jonas recebeu quando ele estava dentro do grande peixe foi um tratamento parcial. Foi um tratamento apenas para obedecer a Deus e cumprir o chamado para ir pregar. Jonas tinha um coração distorcido. Nós temos que entender como é que funcionava a mentalidade do judeu. A mentalidade do judeu funcionava assim. Muitos oravam da seguinte forma: Senhor, obrigado, porque eu não nasci gentio e eu não nasci mulher. Você tem uma ideia, alguns judeus chegavam a questionar se a mulher tinha alma, se os gentios tinham alma. Então, para o judeu, o gentio não merecia a graça de Deus, não merecia nenhum contato com o Altíssimo, e essa mentalidade, Jonas transportava ela. Quando ele chegou em Nínive, ele chegou e pregou, e o povo se arrependeu, aquilo contrariou em demasia Jonas, expondo seu coração. E nesse capítulo aqui nós vamos ver todo um tratamento de Deus, todo um diálogo de Deus com Jonas, Deus tratando com Jonas através da circunstância, porque mesmo depois de salvos, nós temos que corrigir muita coisa na nossa maneira de pensar. Romanos 12, versículo 1 fala: renovais a vossa mente. Veja, a minha natureza pecaminosa, eu vivi uma vida inteira guiado pela natureza pecaminosa. Vivi uma vida inteira com o meu espírito morto para a comunhão com Deus. Porém, eu estava debaixo do príncipe das potestades do ar, o Deus desse século, o diabo. Então imagina como os nossos raciocínios, a nossa mente, quando você junta concupiscência da carne, mais estratégias malignas, o que você tem? Destruição, corrupção, torpeza, toda espécie de coisas ruins. Aí eu sou salvo. O novo nascimento acontece no meu espírito. O Espírito do Senhor se faz um com o meu espírito. Porém, a minha natureza pecaminosa não é eliminada. A natureza pecaminosa só vai ser eliminada quando nós formos glorificados. O que acontece com a minha natureza pecaminosa? Aquilo que Paulo fala em Romanos. Porque o espírito milita contra a carne e a carne milita contra o espírito. O novo homem, fortalecido pelo Espírito Santo, instruído pela palavra de Deus, tem uma batalha com o velho homem. E a nossa natureza pecaminosa, ela nos puxa para um lado. E o poder do Espírito Santo, o novo homem, puxa para outro. Nesse meio existe a vontade do cristão. Veja, a vontade do cristão, ela não está totalmente liberta da sua natureza pecaminosa. Porém, a obra do Espírito Santo é capacitadora.
Então cabe a mim me submeter ao Espírito Santo e estar batalhando dentro da minha fé. Essa batalha diária, e ela vai durar a vida inteira. No caso aqui de Jonas é algo gritante, que Deus precisava mexer, que Deus precisava ensinar. Imagina um camarada prega para uma cidade toda, e a cidade toda se converte. Tinha que ficar muito feliz, mas no seu coração, Jonas odiava os ninivitas. Jonas cresceu tendo os ninivitas como um inimigo terrível. E quando ele olhava para os ninivitas, ele não aceitava o fato de Deus salvar aquele povo. Essa é a questão aqui. Na verdade, Jonas e nós mesmos temos o hábito de querer controlar a Deus. Mais ou menos para muitos de nós, é como se a gente ficasse supervisionando Jonas. É como se eu soubesse o que é bom para mim, Deus também soubesse o que é bom para mim, só que a diferença entre eu e Deus, a minha diferença com Deus é que Ele só é mais poderoso. Mas eu estou aqui na supervisão. Ó Deus, isso aí foi jóia. Ó Deus, isso aqui não foi legal. Ó Deus, o que o Senhor está fazendo? Não era isso que eu queria. Entendeu? Então, assim, às vezes a gente olha para Jonas, mas quando Deus executa a sua vontade na nossa vida, e a vontade dele não me agrada, muitas vezes eu fico grilado, igual Jonas. Muitas vezes eu faço o bico, muitas vezes eu fico de mau humor, tipo assim, Deus, o que o Senhor está fazendo? Então, assim, essa lição para Jonas, ela se encaixa para todos nós. Amém? Vamos avançar, versículo 2. E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi essa a minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis. Pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Até aqui. Olha que interessante. Essa oração a gente não percebe. Mas aparece 9 vezes e no versículo seguinte o pronome eu. Eu. Presta atenção, vamos lá. E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi essa a minha palavra? Estando ainda na minha terra, por isso é que eu me preveni, por isso é que eu fugi, porque eu sabia. Aí ali, no 3, eu peço-te. E na sequência, tira-me. Tudo é o eu na frente. Essa oração que Jonas está fazendo, ele só está pensando nele. Eu e eu. Você não vê em nenhum momento ele glorificando a Deus pelo que Deus fez. Quando algo não me agrada, será que eu não faço a mesma oração? Poxa, Senhor, eu não esperava isso. Senhor, eu não estou entendendo nada. Sempre o eu na frente. Comportamento de Jonas é o nosso comportamento quando algo não agrada. Só que o dele é exagerado. Por exemplo, me tira a vida. Tipo assim, nós não sabemos se exatamente Jonas queria mesmo que Deus tirasse a vida, ou se ele é o que eu chamo do crente biquinho, que quando Deus faz algo que ele não gosta, ele faz bico. E aí ele vai conversar com Deus com bico. Falar uma coisa para você, se você tem esse hábito, se eu tenho esse hábito de fazer bico, nada mais somos do que crianças infantis, mimados. Nossa sociedade é uma sociedade milindrada.
Muitas vezes, quando nós somos contrariados, a nossa atitude, em vez de receber o tratamento de Deus, em vez de receber a orientação de Deus, a nossa atitude é de fazer bico, é de ficar milindrado, é de se afastar. Nossa atitude é de desgosto. Deus, eu não acredito que o Senhor me contrariou. E faz bico mesmo, e fecha a cara. Eu conheço crente que quando algo contraria ele, o mau humor, só falta aquela nuvenzinha na cabeça. É o caso de Jonas aqui, chegou ao ponto de pedir para morrer. Veja, quando as coisas, as circunstâncias não funcionam como você espera, mas você tem certeza que aquilo é vontade de Deus, você faz bico. Você fica milindrado. Quando faz isso, vou te explicar uma coisa. Não adianta fazer bico com Deus. Deus ele vai cumprir o seu propósito. Deus ele vai cumprir o seu tratamento. Fazer bico é uma atitude infantil, imatura. Eu conheço gente velha, conheço gente idosa, que quando é contrariada, fecha a cara. Que nem uma criança de 10 anos. Isso aí não é bom, porque não adianta negociar com Deus. Ninguém é mais duro do que Deus. Se Deus decreta algo sobre nós, ele vai cumprir. E não adianta espernear, não adianta fazer bico. Entendeu? Essa atitude de Jonas nada mais é que a minha atitude e a sua atitude quando ficamos milindrados com a situação. Então, assim, cuidado com isso. Não adianta fazer bico. Cumpra o tratamento, cumpra o ciclo, cumpra o propósito. Dê a resposta. Que aí você vai amadurecer, você vai crescer. E você vai compreender o que Deus está querendo fazer. E a Bíblia que eu leio fala que a vontade do Senhor é boa, é perfeita e é agradável. Se a Bíblia fala, eu creio. Mesmo quando eu não compreendo aquilo que Deus está fazendo. Amém? Vamos lá, versículo 3. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Versículo 4. E disse o Senhor, fazes bem que assim te ires. Olha que interessante, veja. Jonas pede para tirar a vida dele. E aí Deus responde a Jonas na maior boa. Veja, se fôssemos nós no lugar, a gente pegava uma vara e falava, vem cá Jonas, que eu vou te dar umas 3, 4 varadas, para você aprender o que é bom, para você aprender o que você tem que fazer para responder. Deus não, Deus chega na maior e fala, você faz bem que tirar assim? Tranquilo. Jonas, tá certo isso aí que você está fazendo? É muito interessante a resposta de Deus, mostrando o quê? A longanimidade, mostrando a paciência com Jonas. Deus está tratando com Jonas. Tranquilo. E aí o texto vai continuar. Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dessa cidade. E ali fez uma cabana e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Olha que interessante. O povo se arrependeu. Jonas viu aquilo. Aí o que acontece? Tinha 40 dias para cumprir o juízo. O que Jonas faz? Sai para fora da cidade, ao oriente. Pode ficar aí tranquilo, irmão. Ao oriente. E aí ele faz uma cabana e senta para ver o que Deus vai fazer. Qual que era a expectativa de Jonas? Olha, Deus não vai poupar a cidade. Deus vai destruir. E olha que interessante. Deus pergunta para Jonas, tá certo você se ir assim? O que Jonas faz? Nem responde. Jonas faz o seguinte, eu vou agir
do meu jeito, não quero conversa com o Senhor. E sai da cidade, faz uma cabana e começa a observar para ver o que Deus vai fazer. Jonas nem responde. Já viu aqueles crentes que você pergunta, irmão, vamos para a igreja? Aí o irmão fala, rapaz, deixa eu te falar, estou bravo com Deus. Eu já vi gente orando, falando para mim, para Paula, o seguinte, eu não acredito que Deus fez isso comigo. Não foi uma vez, não foi duas, foram várias vezes. Esse testemunho é muito mais comum do que você pensa. As pessoas, quando são contrariadas, inclusive, fecha a cara para Deus. Tem crente que não ora, tem crente que para de ir para a igreja, tem crente que se afasta do Senhor, tem gente que se desvia. Isso aí é síndrome de Jonas. Saiu da cidade, se afastou, não respondeu para Deus, falou, hoje não vou orar. Hoje não vai ter atividade profética. Hoje eu vou trabalhar de sobrevivencialista, vou fazer uma cabana para me abrigar do sol. E simplesmente não responde a Deus, sai da cidade, faz a cabana e senta, olhando para a cidade. Vamos ver o que Deus vai fazer. Só faltou orar contra. Só faltou fazer que nos apóstolos. Senhor, quer que oremos para que desça fogo do céu? Mais ou menos era assim. Mas a narrativa continua, versículo 6. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, e ela subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Até aqui. Veja, esse texto aqui até hoje gera discussão. Porque alguns dizem que é uma aboboreira, alguns dizem que é uma mamoneira, entendeu? E alguns traduzem assim, uma planta. Porém, para nós não importa. Deus, ele fez uma planta com folhas grandes. A palavra até aponta para a aboboreira. E Deus vai começar a tratar com Jonas através das circunstâncias. Isso é o mais importante que começa a acontecer aqui. O que eu tenho que começar a entender? Quando Deus vai lidar com o seu povo, uma das estratégias que ele usa é mudar o ambiente à sua volta. Isso é uma estratégia muito comum. O que é mudar o ambiente à sua volta? Muda trabalho, muda amigos, muda igreja, muda vizinhança, uma série de coisas. Normalmente, quando Deus vai agir na vida do seu povo, ele altera o que está em volta. No caso aqui foi uma alteração diretamente no ambiente. Irmão, perceba, quando a mão de Deus começa a agir à sua volta, e o ambiente, tudo aquilo que você está acostumado, começa a ser alterado, provavelmente está começando uma nova fase na sua vida. Deus, quando vai mover, ele altera as circunstâncias. Alterando as circunstâncias, ele provoca a resposta, ele provoca a maturidade. Qual é o nosso problema? Nós somos acomodados, nós não gostamos muito de mudança. A gente não gosta que mexa com as coisas. Aí Deus vem, toca em algo. Dependendo do que ele tocar, pronto, começou a Terceira Guerra Mundial. Em vez da pessoa parar, a pessoa pensar, peraí, por que Deus está fazendo isso? Qual é a resposta que Deus está tentando me ensinar para que eu faça? Qual é o propósito nesse tratamento de Deus? Quem é infantil, como eu digo, vira o quê? O crente ai-ui. Qualquer coisa é ai-ui, ai-ai, ui-ui. Mas quem é sério com Deus, quem quer crescer em Deus,
quando começa a perceber essa movimentação à nossa volta, a pessoa para, entra em espírito de oração, muitas vezes vai para o jejum, entendeu? Busca conselho e busca dar resposta. Porque aquilo que Deus determinou sobre a sua vida, Ele vai fazer. A questão é, você vai colaborar ou você vai ser uma pedra no sapato que precisa ser retirada? Essa é a grande pergunta. Então assim, preste atenção. Nossa vida é dinâmica. Olha para trás, desde que você se converteu, quando Deus te alcançou, quantas coisas mudaram, quanto Deus alterou o ambiente. Alguns aqui, eu conheço a história de alguns. O fato de você estar aqui hoje, Deus alterou radicalmente o seu ambiente. A pergunta é, Senhor, e agora o que eu faço? Qual é a resposta? Aonde o Senhor quer me levar? Porque, ó Senhor, eu estou dentro. Eu até que não estou enxergando muita coisa, mas eu confio em Ti. E sei que Tu és bom. E eu quero ter o melhor para mim. E aí pula dentro do tratamento. E dá resposta, e cresce, e frutifica. Já viu aquele tipo de crente que está preso lá na época da sã doutrina? 30 anos atrás. Naquela época é que se orava. Na época do dente de ouro. Sabe, a pessoa está presa. Quando eu fazia um louvor, aí é que tinha glória. Ah, na época que eu pregava. Ei, acorda. Deus mudou. É outra fase. Avança. Faça como Paulo, deixando para trás todo embaraço, prossigo para o alvo, a soberana vocação em Cristo Jesus. Nostalgia é bom, é bom. Tempos onde houve mover de Deus é bom, é ótimo. Mas Deus é um Deus dinâmico, a vida é dinâmica, o universo é um universo em movimento. Tem que avançar para novas etapas, tem que crescer, tem que dar resposta. Para que Deus produza em você os frutos que Ele quer produzir. Como cristão, como marido, como esposa, como pai, como filho, como funcionário, como tudo. Uma das maneiras, não a única que Deus tem, é alterar o ambiente. Deus aqui vai dar uma lição para Jonas. Jonas não tinha feito a cabana? Das duas, uma. Ou Jonas construía muito mal, ou Deus estava ensinando algo. A segunda é verdadeira. Por quê? A narrativa continua. Versículo 7. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e esta se secou. Olha que interessante, Deus faz um milagre. Em um dia, fez uma aboboreira. Olha que interessante, tem gente que fala, nossa, como que Deus fez crescer uma árvore num dia? O pessoal critica o livro de Jonas por isso. Eu vou te responder como. Da mesma maneira que ele fez toda a vegetação da terra em um dia, antes de criar o homem. Dessa maneira, o que é mais difícil? Fazer uma planta ou fazer toda a vegetação da terra? Entendeu? Porque tem gente que quer dizer que lá no Gênesis era uma era geológica, para querer encaixar a Bíblia com evolução. Não, aquilo ali não era um dia exato, é interessante. Quer dizer que o sol ficou brilhando milhões de anos e as plantas não foram queimadas? Ou ficou noite milhões de anos e daí não realiza fotossíntese e não cresce? Se a Bíblia fala que Deus criou em um dia, Deus criou em um dia.
Simples assim. Ele é o Todo-Poderoso, o Eterno. Não há limites. Entendeu? Você pode até questionar quanto tempo durou Adão e Eva sem pecado no Éden. Até você pode questionar, falar quantos anos durou, não se sabe exatamente. Mas agora, a ordem da criação, lógico, aquilo ali é um poema. Deus está mostrando como ele lançou os fundamentos para a vida. E Deus não está preocupado com ciência ali. A narrativa do Gênesis ela é um grande poema, mas a ordem foi aquela, aquilo aconteceu dessa maneira. Entendeu? Então não é difícil para Deus fazer crescer uma árvore. E também não é difícil Deus enviar um verme e fazer a árvore secar. O que Deus fez? Deus trouxe o conforto e Deus tirou o conforto. Quando nós olhamos para a nossa vida, nós não vemos exatamente a mesma coisa. Épocas em que você estava super tranquilo. A nossa vida era aquela praia bonitinha, pequenininha, sem onda, água de coco. Os filhos tudo bonitinho, correndo na areia. Aquela família linda. Só que de repente lá no fundo da praia começou a aparecer uma nuvem. E a coisa ficou feia. Em 10 minutos virou tudo numa quiçaça, virou uma tempestade e alterou tudo. Nossa vida é assim. Isso que Deus realizou em 2 dias a vida de Jonas, Deus faz a nossa vida usando mais tempo. Apesar que tem vezes que eu vou dormir de um jeito e acordo de outro. Por exemplo, imagina você ir dormir hoje, amanhã acordar, sair para trabalhar, se envolver num acidente e ficar internado 2 anos. Pode acontecer. Entendeu? Todo mundo é suscetível. A pessoa cruz credo, bate na mesa. Tu já faz uma simpatia. Entendeu? Mas quando Deus decreta, nem feitiçaria adianta. Pode bater na mesa, pode bater o pé 3 vezes, não tem jeito. Deus altera o ambiente, é o que ele está fazendo com Jonas. Não somente isso, olha o que Deus vai fazer, secou a árvore. Versículo 8. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas. E ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Até aqui. Olha que interessante. Havia um vento que vinha do deserto da Arábia, chamado Siroco. É esse vento aqui. Era um vento terrível. Era um abafamento quando esse vento entrava que ninguém aguentava. O que aconteceu? Jonas no sol, a árvore secou, ele desmaiou. E quando despertou, pediu para morrer. Veja, qual deveria ser a resposta de Jonas? Senhor, por que o Senhor está fazendo isso? Sabe quando entrega os pontos? Tenta trazer para a nossa vida. Quando a coisa azedou, a coisa ficou feia. Você pediu para morrer, você ficou bicudo, ou você sinceramente orou com Deus e falou, Senhor, me ensina. Senhor, me mostra. Me ajuda, Senhor, ó, sou cego. Eu tenho vezes que eu já orei para Deus e falei, Senhor, ó, perdão, só sabe que eu sou meio burro. Então me ajuda. Se o Senhor não mostrar, não vai. Entendeu? O problema é que nós temos uma autoestima enorme. Nós achamos que nós somos muito bons. Na verdade, na cabeça de muito cristão, Deus é um assessor. E quem sabe cuidar da nossa vida sou eu. Não é ele. Enquanto ele está executando o meu plano, está tudo bem. Quando ele começa a executar o plano dele e as coisas não fecham, aí pronto, deu um nó, dá curto-circuito e as faíscas começam a sair. Quero morrer. Já viu aquelas pessoas quando a coisa dá errado, se joga numa cama? Lógico, existe circunstâncias que abalam, existe. Por exemplo,
Então a pessoa se chegar no médico, o médico fala, olha, você está extremamente doente, seu caso é extremamente sério. É normal você ficar triste, é normal você ficar preocupado, é normal você ficar com medo da morte. O camarada acabou de te dar uma notícia de fim de linha. Você crê que você tem vida eterna? Creio, mas encarar a morte não é fácil. Por quê? Porque Deus colocou a eternidade no nosso coração. Entendeu? A morte é assustadora. Então, existem situações que por 1, 2 dias, uma semana, você se abala. Entendeu? Mas aí tem aquela passagem que diz, porque está batida minha alma, confiarei no Senhor. Por exemplo, se você tem uma discussão em casa com o marido e com a esposa, é lógico, com os irmãos isso não acontece, isso acontece na casa do pastor. Você não fica chateado? Fica. Mas passado 1 dia ou 2, opa, vamos levantar, vamos fazer as pazes. Vamos tocar a vida. Ela é minha esposa, foi Deus que deu. Ele é meu marido, foi Deus que deu. Deus tem o melhor. Se Deus tem o melhor, eu confio, aprende com aquela situação e avança. Eu não estou dizendo que você é um robô. Sabe aqueles caras meio Zé Ruela? Que o cara tem uma notícia terrível e o cara tá rindo. Não, pastor, eu tô na bênção, pastor. Você olha pra cá e fala, mano, acabaram de roubar seu carro. Você pagou 2 prestações e não tem seguro. Você tá bem, irmão? Você chupou bala com papel? Já viu aqueles caras assim, que é o outro lado da moeda? O cara se entorpece com as suas ilusões. E ele quer dizer que tá tudo bem quando nada tá bem? Não. Papo coerente, papo de gente madura. Ó, pastor, o negócio é o seguinte, a pancada foi forte, hein, pastor? Mas, ó, tô tentando assimilar, eu confio em Deus. Tem hora que dói, tem hora que eu desanimo, tem hora que eu não sei bem o que eu vou fazer. Vou até falar pro pastor, tem hora que até eu fico meio sem esperança, mas aí eu lembro, não, Deus é poderoso. Isso é ser realista. Isso é viver com os 2 pés no chão. Entendeu? Se precisar fechar a porta ali, tiver frio, pode fechar, tá? Isso é viver com os 2 pés no chão. O que eu estou querendo ensinar para vocês, e também estou tentando aprender, é ser um crente maduro. Que não se movimenta pelas circunstâncias, mas que busca dar a resposta correta. É o ensino que está sobre Jonas aqui. Amém? Aí a narrativa continua. Versículo 9. Então disse Deus a Jonas, fazes bem que assim te ires por causa da boboreira? E ele disse, faço bem, que me revolte até a morte. Olha que interessante, Deus novamente de boa. Só que aqui Jonas, boca dura. Não, faço bem sim, qual é que é? Só voltou a falar assim, sabe? Percebe? Jonas completamente sem noção. Deus longânimo, 2ª vez. Ó, se sou eu, pego o tamanco e já levanto o Jonas na primeira. Pum, sorte que é Deus, né? Entendeu? Como eu falei, por muito menos, Moisés não entrou na Terra Prometida. Existem coisas que estão debaixo da soberania de Deus. Cada um, cada um. Deus trata com cada um de uma maneira. Mas Jonas responde, boca dura. Faço bem sim. E aí o que Deus fala? Versículo 10. E disse o Senhor, tivesse tu compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem fizesse crescer, que numa noite nasceu, e numa noite pereceu. Olha o ensino aqui. Deus chega para Jonas e fala, rapaz, você nem criou essa boboreira. E você está grilado porque ela nasceu numa noite, na outra, mas você não fez nada. Você só recebeu. Você só pegou a sombra, ficou debaixo da sombra, viu que era legal, e a boboreira secou, e você está assim. Deus está dando uma lição para Jonas. E aí, o que ele fala? Versículo 11. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também
muitos animais. O que Deus está falando aqui? Falando, ó, fulano, você não criou a planta, fui eu que fiz ela aparecer e desaparecer, você está grilado. Agora pensa, eu criei os cidadãos de Nínive, eu criei os animais. Veja, 120 mil pessoas que não sabem discernir a mão direita é pequena e a esquerda, nos falam de crianças pequenas, de crianças de colo. Quando os arqueólogos desenterraram a região de Nínive, a cidade era muito grande. Como eu falei no começo, era entre 500 mil e 1 milhão de pessoas. O que Deus está falando aqui? Ó, só aí em Nínive tem 120 mil criancinhas de colo e crianças que não têm entendimento. Eu criei eles. Eles foram criados à minha imagem e semelhança. Que mal tem de eu querer salvá-los? Olha que interessante, existe uma similaridade com a narrativa de Sodoma e Gomorra. Olha que interessante, quando Abraão negociava com Deus, o que aconteceu? Abraão fala, se tiver 10 justos, o Senhor não destrói Sodoma. O que Deus falou? Não, não destruo. O que aconteceu? Não tinha 10 justos. E Deus subverteu Sodoma e Gomorra. Pela narrativa bíblica, só tinha o justo Ló. Nem as filhas dele escapavam. E nem a esposa. Entendeu? Então Deus aqui, ele está confrontando Jonas, falando, veja, eu criei. Veja, não se questiona Deus. Quem ele quer salvar, quem ele não quer salvar, como ele vai executar isso. Entendeu? Isso faz parte dele, ele escolhe, ele decide. E aí começa a surgir algumas afirmações que nos incomodam. Veja, João não nos ensina que o mundo jaz no maligno? Tá. Na época da cidade de Nínive, havia outras cidades ímpias no Oriente Médio? Havia outras cidades ímpias próximas? Aí a gente começa a fazer algumas perguntas. Por que Deus escolheu salvar só Nínive? Por que ele não salvou a cidade de Calá do lado? Por que ele não salvou a cidade de Sinar? Por que ele não mandou o profeta Jonas pregar em Gaza? Por que ele não mandou Jonas pregar em Tiro e Sidom? E fez a mesma obra. Quem salvou a cidade de Nínive? Quem é que trouxe arrependimento? A Bíblia ensina, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. A pergunta é, por que Deus salvou Nínive e não salvou Gaza? Mas vou falar para você que Deus quer salvar todo mundo? Precisa explicar isso aqui para o escritor. Será que é isso que o texto ensina? Por que Deus não deixou Jonas seguir para Tarsis e pregar lá e Tarsis se arrepender e ser salva? Gente, lembra da oração de Jonas no final do capítulo 2? Do Senhor vem a salvação. Eleição é algo misterioso. Deus escolhe os salvos segundo a sua soberana vontade. O que nós sabemos da Bíblia? Não é por obras. Não é porque Deus encontrou algo bom em nós. Isso nós sabemos. O resto você não sabe, a Bíblia não revela. A eleição faz parte dos mistérios e da mente insondável de Deus.
Por que Deus escolheu Israel como povo eleito e não escolheu os persas? Agora eu vou falar uma mais difícil ainda. Por que Deus escolheu a mim e a você? E não escolheu muita gente que às vezes tem até mais caráter do que nós. E que errou muito menos. Às vezes a gente fica chocado. Mas você nunca se perguntou, falou, Senhor, por que eu? Aí você lembra da sua vida atrás e fala, peraí, mas eu não buscava Deus. Num determinado momento deu um trelelê, eu comecei a ser atraído, comecei a ser levado, fui conhecendo o Senhor. Então assim, a salvação cabe ao Senhor. Qual é o meu papel? Meu papel é orar. Senhor, Tu és o Todo-Poderoso. Senhor, não há quem resista à Tua vontade. Senhor, Tu és o Deus que salva. Senhor, salva aquela vida, da mesma maneira que o Senhor salvou Nínive. Aquela vida não sabe ver a diferença da mão direita e da mão esquerda, da mesma maneira que aqueles pequeninos não sabiam ver. Senhor, o Deus desse século cegou-lhes o entendimento para que a luz do Evangelho não resplandeça. Senhor, retira as escamas, como o Senhor fez com Paulo. Não é muito melhor orar assim? Em vez de ficar pensando besteira? Hoje, por exemplo, quando alguém morre, por exemplo, há bem pouco tempo atrás, a nossa querida avó Valentina partiu. Uma vida longa, 92 anos de idade. Qual foi minha primeira conversa com o Erasmo? Meu irmão, minha única tranquilidade é o seguinte: se o nome dela estava escrito no livro da vida antes da fundação do mundo, Deus foi buscar. E nós não sabemos os últimos momentos da vida de ninguém, então estou tranquilo. Entendeu? E não adianta ficar com caraminhola. Às vezes a pessoa vem perguntar, pastor, meu pai foi salvo? Ah, minha resposta é simples, olha, se ele nasceu de novo da água e do Espírito, o Espírito Santo habitava nele, foi salvo. Ah, pastor, mas eu não sei. Ah, bom, aí é outra história, eu também não sei. Mas posso te garantir que... Entendeu? Mas são perguntas que eu tenho que fazer. E veja, perguntas como essa, como Nínive, a gente tem que perguntar para nós mesmos, Senhor, por que eu? Amém? O que mais que eu marquei aqui? Veja. As pessoas, elas têm uma mania escondida de tentar controlar Deus. Nós, muitas vezes, fazemos orações, forçamos situações onde nós queremos controlar Deus. Cuidado, Deus não se deixa controlar. Deus não aceita chantagem. Deus não aceita cara feia. Entendeu? Comece a olhar como de uma maneira muito sorrateira nós queremos manipular Deus. Vou mais longe. Existe igreja que de uma maneira enganosa ensina até a fórmula para controlar Deus. Muitos de nós até talvez já fizemos oração assim, eu decreto, eu determino. Fico com vergonha não, já orei assim já. Entendeu? Já orei assim, me ensinaram, ó, você tem que falar que decreta. Eu falei, fechou, se eu decreto e dá certo, vamos que vamos. Entendeu? Até que descobri que o único ser que tinha poder de falar e acontecer, que tinha poder de decretar algo era Deus. Aí eu pedi perdão, falei, Senhor, me perdoa, porque aquela oração lá foi ridícula. Sabe? Ou muitas vezes eu quero negociar com Deus. Bom, eu estou precisando dessa bênção aqui de Deus. Então, ó, vou em todos os cultos, vou na reunião de oração, no louvor vou fazer cara de santo, levantar a mão assim.
Se o pastor pedir para orar, vou até franzir a testa, fazer aquela cara de crente. Sabe, a gente quer manipular Deus. Eu lembro uma vez, eu não era salvo ainda, mas às vezes eu ia numa igreja. E aí eu queria vender essa casa aqui. Eu morei 1 ano em São Paulo quando eu fui salvo. E aí eu queria vender essa casa. Aí já fiz negócio com Deus. Cheguei e falei, Senhor, é o seguinte, 10% é seu. Comissão do corretor. Eu pergunto, deu certo? Se Deus tivesse atendido a minha oração, nós estaríamos aqui agora. Entendeu que não tem negócio com Deus? E foi interessante, a casa ficou aqui por pouco mais de 1 ano, quase 1 ano e meio. E não mexeram na casa. Só mexeram quando foi para me voltar. Entraram na casa e roubaram os fios. Aí o irmão João me avisou lá em São Paulo. Só que aí eu já estava salvo, eu e a irmã Paula. Era mês de junho. Aterrisei aqui. Junho de 2000. 4 de agosto de 2000. A gente estava retornando aqui, recomeçando a vida em Deus. 9 de outubro de 2023. Nós estamos aqui fazendo a obra de Deus. E glória a Ele que vocês estão todos sentadinhos aí. Tem presente melhor? Já pensou se Deus aceitasse ser manipulado? Percebe que não funciona? Existem coisas que a gente quer fazer, mas Deus não vai autorizar. Não vai deixar. Não adianta. Amém? O que mais que eu marquei aqui? Tá, é uma pergunta. Quando o plano de Deus é diferente do nosso, como que você reage? Essa é a grande pergunta que faz. Você vê que em Jonas, a narrativa para com uma pergunta. Deus fala, olha, eu realizei meu plano. Porque eu criei essas pessoas, eu resolvi salvar elas e os animais. E não tem resposta nenhuma, tem um silêncio. Parte desse silêncio, cabe a nós respondermos. Quando o plano de Deus é diferente do nosso plano, como que eu vou reagir? Quais vão ser as minhas atitudes? De que maneira eu vou buscar a face do Senhor? Essa é a grande pergunta que salta do texto. Quando aquilo que Deus faz te desagrada, como você reage? Você reage como uma criança mimada, que fica esperneando no chão porque quer uma bala? Ou você reage como um homem ou uma mulher de Deus? Senhor, estou com dificuldade de entender, mas eu confio no Senhor e eu quero aprender. Então, Senhor, por favor, me ajuda. Essa maneira que o Senhor está fazendo as coisas, até está doendo. Mas eu confio no Senhor, mas me ajuda, Senhor. O lado fraco da corda sou eu. A encrenca de 2 pernas sou eu. Tu és bom, tu és amor, tu és luz. Mas, pô, Senhor, dá um desconto, né? Eu aqui estou caminhando para o alvo. Pode orar assim, não tem problema. Deus vai ter o maior prazer em atender. Ou quando você vai falar com o seu pai, você chega na frente do seu pai, excelentíssimo pai. É assim que você fala com ele? Você chega, ô pai, tá. Mas converse com Deus, ore, coloca onde dói, coloca a sua limitação, coloca a sua dificuldade, e com certeza Deus é gracioso. Ele vai te dar estratégia, Ele vai te dar graça, Ele vai te dar sabedoria, para que você vença aquilo. Amém? Amém. Vamos orar?